Boa tarde, meu nome é Andressa. Junto com o Paulo e com a Yasmin, ficamos responsáveis pelo tema de quais são os critérios de bom prognóstico para os tratamentos de baixa complexidade. Então, essa apresentação ela tem como objetivo identificar na literatura mais recente quais são os fatores que estão associados ao tratamento de baixa complexidade, com maior taxa de sucesso. Então, por que devemos avaliar os fatores prognósticos? Os tratamentos de baixa complexidade eles vão ser a primeira linha terapêutica para muitos dos casais inférteis. Entretanto, os resultados eles não são iguais para todos os pacientes. As taxas de sucesso variam amplamente entre os casais. É importante a gente classificar os casais em prognósticos, os que têm prognóstico favorável, dos que têm prognóstico desfavorável. Nesse último, já é melhor a gente considerar a FIV direto, para evitar uma perda de tempo, né, otimizar o tempo do paciente, que aqui é importante. E nas pacientes que tiverem um prognóstico favorável, aí fazer uma inseminação intrauterina, o coito programado. E aí os fatores, então, estão relacionados à mulher, ao homem e ao fator casal. Esse primeiro artigo que eu coloquei da Cochrane, ele foi o único que eu achei de coito programado, porque os demais eu vou falar de inseminação intrauterina. Aqui ele avaliou a monitorização da ovulação com os testes de fita de LH. Foram 7 estudos randomizados com 2.464 mulheres. Obteve, então, uma taxa de gravidez nas pacientes que não fizeram monitorização em torno de 18%, e uma taxa de gravidez com a monitorização da fita de LH em torno de 29%. E trouxe como os benefícios maiores benefícios nas pacientes que tinham uma idade inferior a 40 anos, um tempo de infertilidade do casal inferior a 1 ano, e nas pacientes que tinham ciclos menstruais regulares. Esse outro artigo foi realizado na Clínica Universitária da Romênia, foi um estudo retrospectivo, onde avaliou 339 casais foram submetidos a uma inseminação intrauterina durante esses 5 anos, de 2015 até 2020, com uma taxa de gravidez em torno de 10%. E ele trouxe como fatores de melhor prognóstico uma idade feminina abaixo de 37 anos. Ele considera que idades superiores a 37 anos têm uma queda significativa em sucesso de taxa de gravidez. Ele coloca como idade do parceiro, nesse estudo, fala que abaixo de 35 anos tinha um bom fator prognóstico. A duração da infertilidade, em 80% das gestações, foram em pacientes com menos de 4 anos de tentativa. Aqui ele coloca uma espessura endometrial em pacientes que conseguiram engravidar, uma espessura maior que 9 milímetros, contra as pacientes que não conseguiram engravidar, que foram aquelas que tinham uma espessura endometrial inferior a 7 milímetros. E uma contagem de espermatozoides móveis entre 10 a 20 milhões. Aqui ele coloca como fator prognóstico, de melhor prognóstico essa contagem de espermatozoides móveis. Esse outro estudo do HC da USP de Ribeirão Preto foi um estudo observacional retrospectivo que avaliou 341 ciclos de inseminação intrauterina. E aqui eles colocam os fatores prognósticos: mulheres abaixo de 40 anos, o parceiro inferior a 45 anos, o IMC de ambos inferior a 30. Aqui fala sobre a contagem de folículos antrais, maior ou igual a 5, e semen pós-captação maior ou igual a 5 milhões de espermatozoides móveis. Nesse outro artigo da Indonésia, de 2019 até 2023, eles fizeram uma corte retrospectiva, avaliando 443 casais também submetidos à inseminação intrauterina, onde 60 gestações foram alcançadas, uma taxa de sucesso, então, de 13,5%. E também teve resultados consistentes com os estudos anteriores, tanto da Romênia quanto da sede de Ribeirão Preto. Ele fala de um MC aqui masculino inferior a 27, ele não comenta do IMC feminino, fala de uma contagem de folículos antrais maior ou igual a 5, um MH maior que 3, e uma idade feminina que ele coloca aqui é inferior a 30 anos, inferior ou igual a 30 anos. Nessa revisão sistemática, analisou 1.675 pacientes com uma infertilidade inexplicada. E os critérios de melhor prognóstico foram idade inferior a 35 anos em relação às mulheres, idade feminina. Ele fala sobre uma melhor reserva ovariana que foi associada, mas não coloca a contagem de folículos antrais e nem o número do MH. Nesse, ele fala do folículo dominante, que o tamanho ali ideal para fazer a indução da ovulação, quando tiver entre 18 e 22 milímetros, um tempo de infertilidade inferior a 5 anos, a espessura endometrial entre 8 e 14 milímetros de padrão trilaminar,
e também uma contagem de espermatozoides móveis acima de 10 milhões. Então, o que todos esses estudos encontraram? Que apesar da diferença tanto das populações como dos desenhos metodológicos, os mesmos fatores prognósticos foram identificados constantemente. Aqui eu coloquei todos os artigos e a comparação em relação à inseminação intrauterina. Então, a idade feminina aparece como primeiro lugar no fator prognóstico, seguido da contagem de espermatozoides móveis. Espessura endometrial também fala em todos, menos no estudo do HC da USP. A reserva ovariana também comentada em todos, exceto no da Romênia. A duração da infertilidade só não foi comentada no estudo do HC também. E em relação ao UMC, fala tanto no estudo do HC quanto no da Indonésia. Então, de take-home message, a avaliação integrada desses fatores, ele permite, então, estratificar o prognóstico e orientar a conduta terapêutica mais adequada para cada casal. Então, podemos concluir que todos os estudos e os melhores prognósticos foram em relação a fatores femininos, umidade ali abaixo de 35, 40 anos, uma boa reserva ovariana, com uma contagem de folículos antrais maior ou igual a 5, espessura do endométrio maior que 7 milímetros de padrão trilaminar, um folículo dominante para indução de 18 a 22 milímetros, como fator masculino, uma contagem de espermatozoides móveis acima de 10 milhões, o parceiro com idade inferior a 45 anos, e em relação ao fator casal, identificar o tempo de infertilidade, que tem maior prognóstico menor que 5 anos, e o IMC de ambos menor que 30. Vamos lá? Final de dia aí. Alguém vai perguntar? Tá desanimado aqui. Final de dia. Eu acho que o mais importante aí é que os fatores de bom prognóstico são reafirmados sempre pela literatura, né, gente? Esses são os fatores e tem que ficar claro isso na avaliação dos casais. Eu acho que fica a exposição, parabéns, eu achei muito clara, muito direcionada e muito bem conduzida, né, os artigos, a apresentação. E o mais importante, entender que apesar da reprodução ser tão difícil, a gente tem alguns fatores bons e que esses fatores bons devem estar claros para a gente e também para o casal, né? Quando a gente vai planejar a estratégia, a gente tem que mostrar as dificuldades, mas também nossos pontos fortes. E a literatura que você apresentou mostra quais são esses pontos fortes. Então, parabéns, viu? Gostei muito da apresentação. Obrigada. Andressa. Andressa, muito boa essa apresentação. Eu gostei muito da forma como você iniciou e a sua própria fala ela foi bem clara. E desses estudos que você apresentou, qual que, na sua opinião, é o que tem a maior qualidade de evidência? O da Indonésia, que fizeram lá. Por quê? Que é o que, assim, eu peguei de vários outros artigos, não tinha como colocar de todos. Então, é o que chega mais próximo ali dos fatores prognósticos, assim, na média. Nossa. O primeiro estudo que você apresentou, o da Cochrane, também é muito bom, tá? Geralmente as revisões da Cochrane, eles são muito, muito robustas, até porque publicar lá é meio difícil. Então, acho que esse aí não deve, nesse caso, o da Cochrane. Traga informações bastante robustas. Tá? A conferência só falou não falava de disseminação, só falava do coito programado. Ah, então era outro. Tava tudo na baixa complexidade, mas foi o único que eu achei de coito programado. Acho que o tema foi bastante discutido, né, no módulo passado, acho que ficou muito claro. O grande problema é encontrar esse paciente. Foi o que vocês viram na discussão de caso que tem em todos os módulos, essa paciente não chega pra gente, né? Sim. Sempre tem fatores de mau prognóstico que impedem a realização de um procedimento de baixa complexidade. Uhum. Na verdade, às vezes, o que chega pra gente, um paciente com um perfil bom, é o casal homoafetivo. Verdade. Falou isso hoje. A gente falou disso. Isso aí. Inclusive aqui a gente está começando uma parceria aí, que o Iqueira está até à frente disso aí, de fazer inseminação em casal homoafetivo. Tem até um super bom prognóstico, né?
Aí isso aí dá até fazer algum trabalho científico isso aí, né? Que realmente deve engravidar. Agora eu percebi que você tem, os parâmetros são um pouquinho diferentes, né? Que faz o 38 a 40 anos, a gente fala 37 anos, né? 37. Esses artigos falam isso. Mas a média mesmo é 37 anos. E outro também fala em 10 milhões, você falou 10 milhões, não está escrito que é móvel direcional, aí você falou que é móvel direcional, né? Mas no slide. Sim. É de 10 a 20 milhões. Então, acima de 5 é mau prognóstico, abaixo de 5 milhões é mau prognóstico. Então, acima de, eu tinha na minha cabeça que fosse 5, estaria bom, mas que 10 acho que está melhor.